Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Depois da gente ter estudado a aula sobre movimentos da Terra no espaço, na qual a gente estudou e aprendeu sobre o movimento de rotação terrestre e o movimento de translação terrestre, também intrinsecamente tendo o conceito do movimento aparente do Sol, né? Que aparentemente ele nasce no leste e se põe no oeste, assim como todos os astros celestiais que têm este mesmo movimento, a Lua, algumas estrelas e constelações, né? A gente vai entrar no novo assunto, o assunto chamado de perpendicularidade dos raios solares, né? Sobre os trópicos e sobre o Equador. Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre o que é perpendicularidade na geografia, vamos explicar o que é perpendicularidade na matemática. Veja só, se você tiver uma reta vertical com uma reta horizontal e acontecer o contato de uma reta horizontal com uma reta vertical, você vai ter uma perpendicularidade. São linhas perpendiculares, retas perpendiculares. Se esta é uma dessas linhas, ou a que era horizontal, tiver qualquer inclinação, ou a que era vertical também entrar em qualquer inclinação, você deixa de ter uma perpendicularidade e você passa a ter uma obliquidade, né? Mas o que interessa para nós é a questão da perpendicularidade. Outro fator. Quando a gente encontra um círculo, a gente tem como verificar a ocorrência de uma perpendicularidade a partir do momento que este círculo, em algum ponto específico, quando encontrar uma reta horizontal, no caso ali simulando o raio solar, quando acontecer exatamente num ponto, como está, por exemplo, ocorrendo neste ponto aqui, ó, você está tendo exatamente uma perpendicularidade, no caso ali no Equador. Esta perpendicularidade, de acordo com o Sol, mão aberta, Terra, mão fechada, né? Raio solar, mão horizontal para simular o raio solar entrando na perpendicularidade no ponto, no caso aqui no meio da Terra, Equador, e quando esse planeta Terra estiver fazendo um movimento ao redor do Sol, vai acontecer uma perpendicularidade também lá no Trópico de Câncer, ou em algum outro momento vai acontecer uma perpendicularidade lá no Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Trópico de Câncer, hemisfério norte. Bom, então, quando acontece, aqui no caso é uma perpendicularidade no Equador, e aí nesse momento ali assinalado está acontecendo um equinócio, né? Então, se estará acontecendo uma perpendicularidade no Equador, a gente vai estar tendo o quê? No Equador, um equinócio, que ocorre, né, na passagem no outono e numa outra passagem na primavera. Bom, se tivermos esta perpendicularidade, né, antes vista no equinócio, Equador, perpendicularidade do raio solar no Equador, dando origem ao equinócio. E quando esta perpendicularidade ocorrer em um
2 trópicos, ou o trópico de Câncer no hemisfério norte, ou o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e a gente estiver verificando esta perpendicularidade, a gente estará tendo um solstício. Os solstícios, eles ocorrem ou no trópico de Câncer ou no trópico de Capricórnio, também em 2 passagens, né? Ou a passagem no inverno ou a passagem no verão. Bom, então, esta perpendicularidade dos raios solares dão origem aos solstícios nos trópicos e o equinócio no Equador. Agora continuaremos a falar sobre a incidência dos raios solares sobre o planeta Terra, mas agora na questão originária das zonas climáticas. Veja bem, os raios solares, eles têm formas de incidência bem variadas no planeta Terra, não somente de acordo com a translação da Terra, né, que faz essa modificação de incidência dos raios solares. Por isso que enquanto a incidência dos raios solares está acontecendo, né, vai variando essa incidência, você vai variando incisivamente também a intensidade do calor recebido no planeta, né? Isso acontece nas estações do ano. De acordo com o movimento de translação da Terra, você vai ter maior incidência dos raios solares num determinado hemisfério. O hemisfério norte vai ser verão e lá no hemisfério sul inverno, de acordo com o eixo da inclinação da Terra. Isso já foi explicado numa outra aula, dos movimentos de rotação e translação da Terra. E agora a gente também tem uma forma que não necessariamente depende do movimento de translação da Terra, mas de forma permanente a gente terá essa incidência dos raios solares acontecendo de acordo com a curvatura da Terra. A partir do momento o Sol aqui, mão aberta, né, emite luz e calor, e o planeta Terra com a sua curvatura, a curvatura mais próxima, né, o ponto da sua curvatura mais próximo do Sol vai ser justamente no meio dela, no Equador. E aí, exatamente ali no Equador, você terá sempre, e não importando se está na primavera, verão, outono, inverno, você vai ter ali no Equador sempre o ponto mais quente da Terra, na medida em que a curvatura da Terra vai fazendo com que haja maior afastamento do Sol, obrigando aos raios solares, né, terem maior distanciamento do ponto da Terra que está mais longe de acordo com a sua curvatura. Isso acontece tanto ao sul quanto ao norte. Então, quanto mais próximo dos polos, ao norte ou sul, você vai ter uma maior variação de calor. Mais longe do Sol, mais frio, né? O raio solar vai demorar mais para chegar no planeta Terra. Ele vai chegar de forma menos intensa. Na medida contrária, ele vai chegar de forma mais intensa no Equador. Por isso que a gente tem no Equador, né, uma região mais quente, e ao redor, né, em torno, próximo, as regiões próximas ao Equador, que são as chamadas regiões tropicais, nós vamos ter no Equador o clima equatorial, né? Nós vamos ter em todo o ponto 1 representado a região intertropical, que representa o clima tropical, né? Logo acima nós vamos ter o número 2, acima do círculo polar, abaixo do círculo polar ártico e acima do trópico de Câncer, você vai ter o ponto 2, que é, por exemplo, clima temperado, que é considerado o clima da maior parte da Europa, né? O ponto 3, você vai ter aqui o clima subtropical,
subtropical, sub porque está abaixo do trópico, né? Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, e o ponto 3, né? E o ponto 4, né? Tanto faz ser ou no Polo Sul ou no Polo Norte, nós vamos ter nos pontos 4 aqui representados o clima polar, a região climática, a zona climática polar. Só para terminar, uma curiosidade. O ponto 3 é sub porque está abaixo, subtropical porque está abaixo do trópico. Mas por que o ponto 2 é chamado de temperado? Você já percebeu que temperado, a palavra tempero quer dizer equilíbrio? Veja bem, por que a gente vai considerar médias climáticas em torno de 0 grau, 10 graus positivos, 10 graus negativos, né? Por que essas temperaturas são consideradas temperaturas ótimas, né? Consideradas temperaturas temperadas, sem grandes amplitudes, porque o planeta Terra, em partes do planeta, o planeta Terra pode chegar em partes desérticas até a 60 graus acima de zero, né? Em alguns desertos, em alguns momentos, reunindo determinadas condições, pode chegar até 60 graus acima de zero. E reunindo também determinadas condições e momentos, né, do ano, nos polos você também pode ter 60 graus, só que aí negativos. Puxa, no meio de uma amplitude térmica entre menos 60 e mais 60, a gente pode categoricamente afirmar que 0 grau é uma temperatura ótima temperada, né? É um pouco difícil nós cariocas percebermos isso. Pô, professor, tá maluco? Como é que 0 grau é uma temperatura temperada, considerada uma temperatura regulada, né? Poxa, entre menos 60 e mais 60, a gente ter uns 5 graus aí positivos, realmente, globalmente pensando, considerada uma temperatura temperada, né? Por isso, a nomenclatura clima temperado. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.